Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja de cada um de vocês. Amém? Eu estou aqui com uma camisa que eu ganhei no dia 11 de janeiro, no meu aniversário da igreja. Uma camisa que os irmãos me deram. Então, para trazer aqui para os irmãos verem como eu fiquei afeiçoado com essa camiseta, tá bom? Obrigado pelo presente, obrigado pelo carinho de cada um dos irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler nessa noite 5 versos, dos versos 9 a 14, palavra do Senhor. Lucas capítulo 18, dos versos 9 a 14. Hoje nós iremos encerrar nossa série de mensagens, expectativas divinas, a partir desse texto. E nesta série nós temos caminhado a partir de Miqueias 6:8, refletindo sobre aquilo que Deus espera do seu povo. E nós abrimos essa série de mensagens falando sobre a prática da justiça. Na semana passada nós refletimos sobre o amor, a misericórdia, e hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre o terceiro e último ponto, andar em humildade com Deus, tá? Para isso eu convido você a abrir Lucas 18, 9 a 14, um texto que muitos aqui certamente já conhecem, já ouviram falar, a história, a parábola que Jesus conta a respeito do publicano e também do fariseu, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Palavra do Senhor, alimento para nossa alma, amém? Que o Senhor fale de maneira profunda e transformadora aos nossos corações nesta noite, amém? Quando nós nos colocamos diante das histórias contadas por Jesus Cristo, nós sempre temos que fazer 2 perguntas antes de analisá-la. A primeira delas é: a quem Jesus contou esta história? A segunda delas é: por que Jesus contou esta história? As parábolas, elas não surgem no vazio, elas não são histórias aleatórias contadas sem contexto. Toda parábola, ela nasce de algo concreto, ou seja, uma situação diante de alguma pergunta ou diante de alguém que estava diante de Jesus. Jesus contava histórias porque percebia algo no coração de quem o ouvia, de quem tinha interesse de saber as verdades que ele estava falando. Às vezes para provocar um choque de realidade, às vezes para desmontar algumas certezas equivocadas e também às vezes para revelar que a visão de mundo que alguém tinha acerca da vida estava profundamente desconectada da realidade. Era como se o mestre colocasse uma pequena bomba na consciência das pessoas, não para destruir, é claro, mas para provocar um caos interior, que esse caos fosse finalizado em reorganização, colocando as coisas no seu lugar certo, no seu devido lugar. Portanto, as 2 perguntas, elas permanecem centrais. A quem Jesus contou essa história e por que ele contou essa história? No texto que nós lemos, Lucas nos dá essa informação de bastante forma bem clara aqui para nós. No verso 9, ele diz que Jesus contou esta parábola a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Esse é o contexto da parábola do fariseu e do publicano. Jesus percebeu que existiam pessoas que confiavam excessivamente em si mesmas. Pessoas e gente que olha para o espelho e diz para si mesma: você é a pessoa mais importante da face da terra. Pessoas que olham para o lugar de onde vivem, para a família que pertencem, para o trabalho que exercem e concluem: se não fosse por mim, nada disso aqui iria para frente. Gente convencida, assim, de que o mundo e a vida giram em torno do próprio umbigo. A Catarina, minha filha, ela descobriu recentemente que ela tem um umbigo. E você que é papai e mamãe, vovô e vovó sabe como é. Aquela atividade, aquela tensão de querer mostrar. E quando ela queria mostrar, ela acabava ficando encurvada sobre si mesma.
E às vezes ficava sem equilíbrio, assim. Talvez você não seja alguém encurvado sobre si mesmo. Talvez você seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa, sim, bem resolvida. Mas as Escrituras nos lembram que existem pessoas assim. E Jesus sabe que essa postura de vida é profundamente nociva. Nociva para os outros e também nociva para a própria pessoa. E para deixar isso claro, Jesus conta uma pequena história. Uma história que tinham dois homens que resolveram ir para o mesmo lugar. Um lugar que hoje nós chamaríamos de templo. E eles foram com o mesmo propósito: orar. Dois homens, o mesmo caminho, o mesmo lugar, a mesma prática religiosa, mas curiosamente cada um encontrou um destino diferente. E isso, meus irmãos, é muito significativo para a gente. Duas pessoas indo para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa, mas que encontram um destino e um caminho radicalmente diferente. Porque ainda que elas compartilhem o mesmo espaço, cada uma percorre o seu caminho interior. E isso nos troca profundamente, porque nós somos alguns aqui que viemos para o mesmo lugar para fazer exatamente a mesma coisa, ouvir, orar, celebrarmos de maneira coletiva a nossa fé, mas ainda que nós estejamos no mesmo endereço, no mesmo horário, é possível que nós encontremos aqui dentro destinos diferentes. Porque o destino, meus irmãos, não depende do lugar a que nós chegamos, depende do caminho que nós fazemos aonde? Aqui dentro. Alguém sim pode nos conduzir até um lugar. Alguém sim pode nos conduzir e nos trazer até um culto. Hoje pela manhã veio um amigo que a gente estudou a vida toda junto. Fiquei felizão e nervoso pra caramba enquanto falava. Alguém pode nos colocar diante de Deus, mas há algo que ninguém pode fazer por nós. A construção, meus irmãos, do caminho interior. Esse caminho é nosso. E ele se revela, em especial no texto que nós lemos hoje, na forma como cada um desses personagens, eles oram. E antes mesmo de olharmos para as palavras que eles dizem, já está claro algo de maneira muito nítida e visível para nós. O que distingue os dois não é o lugar onde eles estão, mas o coração com que ali estão. E é isso que Jesus quer que nós percebamos. Não basta estar no templo, não basta fazermos a oração, não basta cumprirmos algum rito ou gesto religioso. O que define o destino é o caminho que se faz por dentro. Porque diante de Deus não são, meus irmãos, os passos que nós damos até o templo que contam, mas os passos do meu e do seu coração em direção à graça, em direção à misericórdia. O exterior, sim, constrói muitas imagens. O interior é aquilo que define destinos. E antes mesmo de entrarmos propriamente no conteúdo da oração, deixe-me apresentar a você, e eu sei que você sabe, quem eram esses dois homens. Eles eram o fariseu e o publicano. E é importante você entender que esses nomes não são nomes próprios, mas sim designações sociais. Essas palavras, elas vão descrever para a gente a figura pública que cada um representava, a imagem que eles carregavam diante de uma sociedade. Os fariseus, nos dias de Jesus, ele era visto como um modelo de espiritualidade a ser seguido. Era aquele tipo de pessoa para quem você olhava e pensava: eu quero ser um homem de Deus como essa pessoa é. Eu quero ser uma mulher de Deus como essa pessoa é. O fariseu, ele carregava esse estigma. Ele fazia parte de um grupo religioso que se via como guardião da justiça, o detentor da verdadeira fé. Um exemplo de piedade, um exemplo de referência moral. E para nós que estamos há 2000 anos após e de distância da história que nós lemos, esse personagem, à luz da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, acaba se tornando para nós o quê? Um sinônimo de hipocrisia. Algo que nós abominamos. Hoje, quando nós ouvimos a palavra fariseu, a gente pensa no sujeito mascarado, no religioso de aparência. No homem que diz ser santo, mas de segunda-feira a sábado ele toca o terror. E quem nos ensinou a ler o fariseu assim, meus irmãos, foi o próprio Jesus Cristo. Porque parte do seu ministério público foi exatamente desmascarar essa espiritualidade de fachada. Mas para quem ouvia e olhava para essa história nos dias de Jesus, o fariseu não era o vilão, o fariseu era o herói. E se nós estivéssemos ali, ouvindo essa parábola pela primeira vez, quando Jesus disse, 2 homens foram orar no templo, um era o fariseu, outro era o publicano, você certamente ia pressupor na sua mente: o certo, Jesus, é o fariseu, é ele que deve ir embora justificado. O publicano, meus irmãos, em contrapartida, era exatamente o oposto.
O publicano era o modelo a não ser seguido. Todos nós conhecemos esse tipo de figura. Você não precisa dar risada, senão dá identificação, tá? Pessoas para quem nós olhamos, mas nós não falamos que a gente é educado. Mas a gente pensa, esse é o tio que eu nunca quero ser na vida. Esse é o primo que tem para mim uma vida como um espelho daquilo que eu não quero ser. Alguém do seu dia a dia. O publicano carregava essa imagem. Ele carregava e representava a antítese, saiu certo, dos valores que o povo admirava. E havia um motivo, meus irmãos, muito concreto para isso. O publicano, ele era visto como o traidor do povo. Era um judeu que trabalhava para o Império Romano. E o ofício dele, seu trabalho, era coletar impostos do próprio povo judeu em favor de um povo estrangeiro. E não apenas isso, os publicanos em geral, eles cobravam taxas abusivas, eles exploravam famílias pobres, eles não se preocupavam com a miséria alheia, eles batiam a porta de semana a semana, dizendo às pessoas, eu preciso do dinheiro, isso é meu trabalho, isso é meu ofício. Por isso, eles eram vistos como traidores da pátria, homens repugnantes, figuras moralmente desprezíveis. E existe um detalhe interessante nessa história, porque apesar de tudo o que se dizia a respeito desse povo, o publicano, ele também tinha o direito de ir ao templo, ele também tinha o direito de orar, ele também podia se colocar diante de Deus. Isso não é algo estranho à experiência humana. Os irmãos sabem que mesmo em lugares extremos, mesmo em lugares à margem da sociedade, como uma cadeia, uma penitenciária, um presídio, existem espaços que são sim tratados como sagrados. Lugares onde até quem vive à margem sabe, opa, aqui é diferente. Aqui é lugar de Deus. Ao longo da história sempre foi assim. Os templos na antiguidade, eles eram considerados invioláveis. Igrejas na Idade Média eram tratadas e se tornavam lugar de refúgio. Capelas em campo de guerra, na Primeira Guerra Mundial foi assim, eram tratadas como zonas neutras. Então, meus irmãos, na história de Jesus, estavam ali os dois, o fariseu e o publicano. Ambos vão orar, ambos fazem o mesmo propósito aqui. E é exatamente no momento da oração, do caminho interior, que cada um começa a aparecer quem de fato é. O fariseu começa a orar e diz, verso 11, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Meus irmãos, enquanto eu li esse verso, eu fiquei tentando imaginar a cena. É como se ele estivesse dizendo, e nada tira da minha cabeça, que o Roberto Carlos estava lá no Ministério de Louvor cantando, esse cara sou eu. Que homem, não é? Que exemplo! Está vendo essas pessoas aqui, Jesus? Eu não sou como elas erram, elas pecam, eu não. Tem um aqui, inclusive, que eu vou até apontar, eu não sou como ele, e aponta para o publicano. Eu jejuo, Senhor, 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quando ganho. O senhor quer nome? O senhor quer CPF? Está aqui, Felipe Rosseto, 468-965. Pensa comigo, meus irmãos, esse homem sai de casa, se arruma, ele caminha até o templo. Naquela cultura, o templo era visto como o lugar da presença de Deus. E ele se desloca até ali, não para confessar os seus pecados, não para pedir por misericórdia, não para buscar por transformação. Ele se desloca até ali para dizer para Deus que ele é melhor do que todo mundo. E mais do que isso, para apontar para alguém e dizer assim, esse aqui, Senhor, está vendo? Ah, coitado, um desastre. Que desperdício, meus irmãos, que desperdício, usarmos do nosso tempo diante de Deus para vendermos uma imagem mentirosa. E aqui tem algo que nós precisamos observar e analisar o nosso coração com muito cuidado, com muita sinceridade. Porque, meus irmãos, tem e há quem vá para o templo para ser transformado, para se quebrantar diante de Deus, para clamar com sinceridade, com humildade, por graça e por misericórdia. Mas há também, tristemente, quem vá apenas para proteger a própria ilusão. Tristemente, há também quem vá para alimentar o seu próprio ego. Cuidado, meus irmãos. Diante de Deus, nós não somos justificados pela imagem que nós sustentamos, mas pela verdade que nós temos coragem de confessar. Pergunta sincera aos irmãos,
Alguém aqui do auditório acredita na oração desse fariseu? Porque essa oração, ela vem de uma perfeição impossível, uma perfeição inalcançável. E o mais impressionante é que o fariseu não está ali tentando vender a sua imagem para os outros. Porque vender, gente, perfeição, vamos confessar, vender perfeição para os outros, às vezes até funciona. O ditado popular fala para a gente: quem não te conhece, que te compre. Há pessoas que conseguem seduzir outras com as máscaras que elas vestem. Há quem consegue convencer o outro de que atingiu um nível elevado de espiritualidade. À distância, em especial na rede social, todo mundo parece perfeito. Mas basta uma pequena aproximação para a realidade vir à tona. Não existe, meus irmãos, esse modelo de espiritualidade do sujeito que diz: olha para mim, porque 24 horas por dia, 7 por 7 por semana, 365 dias por ano, eu sou incorruptível. Esse modelo de espiritualidade não existe. E mais, não perca o seu tempo acreditando em histórias de perfeição. Não perca o seu tempo tentando construir essa personagem. Não perca o seu tempo tentando convencer os outros. E pior, meus irmãos, tentar convencer a Deus, que é isso que o fariseu está fazendo aqui, de que você é aquilo que você não é. Porque esse homem, o fariseu, o modelo máximo de religiosidade no seu tempo, ele não entendeu o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é: atinja um nível de perfeição tal que você vai conseguir impressionar a Deus. O Evangelho não é: construa uma espiritualidade tão alta que Deus vai ver te obrigado a te favorecer. O Evangelho, meus irmãos, é para nós quem te conhece de verdade, não apenas te comprou, mas te redimiu. Mesmo sendo você um pecador, mesmo sendo você, minha irmã, uma pecadora. O caminho que o fariseu percorre é exatamente o caminho que nós não devemos seguir, porque esse é o modelo da violência. É violento porque ele menospreza o outro, ele diminui o outro, ele constrói a sua própria espiritualidade sobre a humilhação alheia. E esse tipo de espiritualidade que se sustenta na depreciação do outro é uma espiritualidade, meus irmãos, doente. Nós não precisamos disso, no nome de Jesus. Nós não precisamos, enquanto seguidores de Jesus, nos apoiarmos na queda uns dos outros para sentir que a gente está de pé. Ninguém se levanta diante de Deus pisando em alguém. Toda espiritualidade que precisa diminuir o outro já perdeu completamente o caminho de Jesus. E muitas vezes, na roda das conversas dos irmãos da igreja, na roda dos crentes, sim, a gente vai ser tentado a passar horas e horas falando mal dos outros. A Bíblia é muito honesta a respeito disso. As palavras do mexeriqueiro são como petiscos saborosos. Em outras palavras, que o provérbio está dizendo para a gente é o quê? Falar mal dos outros é bom demais, é gostoso. Mas o mesmo texto diz para a gente que essas palavras, elas descem até o íntimo e adoecem a nossa alma, adoecem o nosso coração. Então deixe-me dizer a você, meus irmãos, sempre haverá motivos para a gente lembrar do erro de alguém. Porque sempre vai ter uma história, sempre vai ter uma falha, sempre vai ter um pecado. Mas se a gente escolher viver assim, vivendo da miséria alheia do erro do outro, nós também estaremos expostos. E mais do que isso, em algum momento alguém também terá motivo suficiente contra nós. E essa lógica, meus irmãos, ela adoece as relações. Ela adoece os ministérios nos quais nós estamos inseridos. Ela adoece a igreja, adoece a nossa espiritualidade. Nós não precisamos nos apoiar do erro dos outros para sentirmos que estamos espirituais, vivendo uma vida de piedade com Jesus, que a gente arrota, mas no nosso interior a gente não está vivendo. Por isso, meu irmão, confesso a você, eu gosto muito mais da oração de um outro fariseu, de um fariseu que se encontrou com Jesus. Seu nome era Saulo, e depois desse encontro ele se tornou Paulo. Em uma das suas cartas ele escreve: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou principal. Quando eu era criança eu olhava e dizia assim: Paulo, que falsa modéstia é essa? Meus irmãos, isso aqui não é falsa modéstia, isso aqui é sabedoria para a vida. Porque a vida, ela só vai avançar de forma saudável quando a gente olhar para o espelho e reconhecer: o principal pecador que eu preciso enfrentar sou eu. Por quê? Porque se os outros sempre forem, na nossa leitura, os maiores dos pecadores, a gente sempre vai ter razão para esmagar os outros quando os outros errarem contra nós.
Mas quando a gente reconhece que o maior problema da nossa vida é a gente mesmo, a gente para de tratar o pecado do outro com violência, e assim com mais misericórdia, assim como Jesus fez conosco. Então ali está o fariseu, o homem religioso, o homem confiante em si mesmo. Esse é um caminho, e é um caminho perigoso. E agora Jesus vai nos mostrar que há um outro caminho. E a escolha, meus irmãos, como sempre, ela é nossa. Do lado dele está um homem que também está orando. E diferente do fariseu, esse homem assume uma postura corporal totalmente diferente. Ele fica à distância, ele não consegue levantar os seus olhos aos céus, mas ele bate no peito e diz e faz uma oração: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. É uma oração simples, pouco elaborada, sem frases bonitas. Não tem 3 pontos aqui essa oração. Não tem teologia sofisticada, mas é uma oração suficiente para manter o nosso coração no lugar certo. E se eu pudesse me atrever nesta noite dar um conselho a você, eu te diria: se você tivesse que escolher apenas uma oração para você fazer todos os dias da sua vida, escolha essa: Senhor, tem misericórdia de mim, porque essa oração, meus irmãos, ela coloca o nosso coração no lugar certo. Ela coloca a nossa mente no lugar certo. Ela coloca as nossas relações no lugar correto. Essa oração, ela assume 2 coisas. Em primeiro lugar, a instabilidade da nossa confissão. Sou pecador, pronto. Pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Lutero dizia isso. Ela não está tentando vender uma posição e uma imagem caricata de santo para Deus. Não está tentando vender algo que nós não somos. E, em segundo lugar, a nossa necessidade absoluta de misericórdia. Nós precisamos de misericórdia. Misericórdia para começar de novo, para levantar depois da queda, para sobreviver nos nossos erros, para não sermos definidos pelo nosso pior dia, porque sim, nós teremos. Então, meus irmãos, a misericórdia de Deus é esse ambiente divino no qual todos os dias a gente renasce. É essa disposição de Deus de permitir que a minha e a sua vida se reapresente, mesmo depois dos nossos piores erros. É a compaixão do Eterno que se inclina, meus irmãos, sobre a nossa miséria e faz da nossa miséria palco de graça, palco de redenção. Por isso, clamar por misericórdia é a melhor coisa que nós podemos fazer. E há uma razão muito clara para isso. Clamar por misericórdia nos protege do pior caminho possível da vida espiritual, o caminho de quem confia demais em si mesmo. Lembre-se, meu irmão, do porquê Jesus contou essa história. Lucas diz: alguns confiavam na sua própria justiça. O problema central dessa parábola não é o pecado do publicano, mas a arrogância e a autossuficiência do fariseu. E o antídoto contra esse engano é manter viva uma consciência muito simples na minha e na sua vida, de tudo que eu preciso. O que eu mais preciso nesta vida é da misericórdia de Deus, porque é ela, meus irmãos, que nos sustenta todos os dias. E nós somos um misto de 2 realidades. Nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus e também pessoas que lutam contra o pecado. Todos nós carregamos dentro de nós, é intrínseco à experiência humana, dignidade e também fragilidade. E essas 2 coisas, elas nos compõem. E eu gosto muito de um ditado rabínico que diz que todo homem, toda mulher deveria carregar 2 bilhetes no bolso. Em um deles escrito: o mundo foi feito para você, e em outro deles escrito: você foi feito do pó. E a sabedoria da vida é saber em qual dos bolsos acessar diante dos dilemas da vida. Está se achando demais? Pega no bolso aqui, você é pó. Está se sentindo de menos? Porque às vezes a gente acorda meio moado. O mundo foi feito para você. É assim, meus irmãos, que aparece o publicano. Um homem que sabe das 2 coisas. Sim, eu sou um pecador miserável, depravado, mas eu também sou alvo da misericórdia e da graça de Deus. Então ele faz essa oração. Oração essa que resume todo o Evangelho. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, meus irmãos, como é que essa história termina? Ela termina com Jesus dizendo algo absolutamente decisivo. Este voltou para casa justificado e o outro não. Um saiu do templo aceito por Deus e outro saiu condenado. Agora perceba comigo a força disso. Como a gente já ouviu essa história muitas vezes, e como você já aprendeu
a ver o fariseu como hipócrita, para você, para mim, esse final não nos causa espanto. Mas para quem estava ouvindo Jesus naquele dia, isso era uma verdadeira subversão. Era uma bomba no colo das pessoas, porque na cabeça dos ouvintes, o fariseu é quem deveria sair justificado. O publicano, por outro lado, é este que deveria ser rejeitado. E Jesus diz exatamente ao contrário. É como se ele estivesse dizendo a nós: cuidado com os juízos precipitados que você faz. Cuidado com as idealizações que você constrói. Cuidado com essa ideia de que existem pessoas tão espirituais, mas tão espirituais, que elas servem de modelo absoluto para tudo na vida. Cuidado. Sabe aquele fariseu que você acha que vai oferecer a melhor oração? Então, não é o modelo a seguir. Sabe aquele publicano que você olha para ele e fala: pode vir alguma coisa boa de lá? Então, é ele. Aprenda com ele a oração que ele faz. Jesus, meus irmãos, está nos ensinando a termos mais cautelas com as análises à distância que a gente faz. À distância, todo mundo pode parecer perfeito, idealizado. Mas a beleza da vida não está em escolhermos modelos à distância, não está em olharmos para alguém de longe e dizer: esse é perfeito, esse é o modelo, esse eu vou copiar. A beleza da vida, meus irmãos, está em algo muito mais real, em construirmos histórias juntos, onde apesar do que a proximidade nos revela, nós possamos abençoar uns aos outros na realidade da vida. Às vezes sim, como modelo do que fazer, mas às vezes também como modelo do que não fazer. Você, senhora, às vezes chegar para a moça mais nova da igreja e dizer assim: não vá por esse caminho, minha filha. Você, homem de Deus, chegar para o menino e dizer assim: não faça isso. Deixa eu te ensinar essa profissão. Não vá por esse caminho. Com uma lembrança, meus irmãos, muito importante dentro de nós: nós não precisamos ser perfeitos para inspirar as pessoas. Nós precisamos apenas ser humanos. Humanos que reconhecem os seus erros, humanos que vivem de misericórdia, humanos, meus irmãos, sobretudo comprometidos com a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque segundo o Evangelho, quem é o humano que nos inspira? Não é o perfeito religioso, não é o religioso impecável, não é o homem que nunca erra, mas é aquele, meus irmãos, que abdica de ser um personagem diante de Deus, abdica de ser um agente de violência diante do próximo, vive de graça, vive de misericórdia, vive de verdade. Seja diante de Deus, meus irmãos, quem você realmente é, e seja diante do próximo alguém que facilita a vida, e não alguém que a destrói. Nas suas orações, deixem as máscaras cair que você ainda sustenta para tentar impressionar Deus. Em nome de Jesus. Deus nos conhece e mesmo assim nos ama. Não é espetacular, gente? Imaginarmos isso. Ele sabe quem a gente é e todos os dias Ele oferece misericórdia como ambiente para que a gente possa renascer. E, meus irmãos, glorioso é o dia que Ele nos encontrou. Isso é libertador. Você não precisa de máscaras, você não precisa gastar o teu tempo com orações do tipo: Senhor, você viu ontem? Arrebentei na pregação. Senhor, o senhor viu ontem? Não errei uma nota no louvor. Senhor, o senhor viu ontem? As crianças saíram chorando da minha aula. Deva ter saído chorando porque não gostou, né? Não gaste seu tempo com isso, meu irmão. Gaste seu tempo celebrando a beleza da vida, oferecendo a Deus o que você tiver que oferecer, as suas lamentações, as suas dores, colocando para fora aquilo que porventura está entalado no seu coração. Seja humano diante de Deus. Você não precisa da oração perfeita, você precisa da oração honesta. E diante do próximo, seja alguém que não olha para o próximo com o desejo de diminuí-lo, porque você não precisa disso para se provar. E assim como nós fomos alvos da misericórdia de Deus, que por meio de nós, quem quer que seja, quem quer que apareça do nosso lado, também seja alvo dessa misericórdia. A oração, meus irmãos, que Deus aceita, a oração que é alimento, que a gente cantava, não é aquela que diz: Senhor, eu sou bom demais. O que seria da visível sem mim, Pai? É aquela que diz: Senhor, eu sou um pecador, e eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Meus irmãos, em nome de Jesus, que esse seja o nosso caminho,
para que o nosso destino seja o mesmo do publicano e não do fariseu. Porque quem faz diante de Deus uma performance mentirosa volta para casa condenado. Não necessariamente porque vai para o inferno, mas porque já começa a viver o inferno aqui, acreditando nessa mentira infernal. Mas aquele que volta para casa dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, esse sim, meus irmãos, este volta para casa justificado. O mesmo lugar, o mesmo propósito, destinos distintos, tudo, absolutamente tudo, depende do caminho que a gente percorre por dentro. Então que o nosso caminho seja o caminho de quem reconhece quem é e de quem clama todos os dias pela misericórdia e pela graça de Deus. Amém? Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Deus, não como personagens, não como religiosos impecáveis, mas como homens e mulheres que sabem quem são e sabem o quanto precisam da Tua graça. Livra-nos, Senhor, da tentação de usar a oração para nos defender, de usar a fé para esconder quem nós somos, de usar, Deus, a religião para sustentar as nossas ilusões. Nos dê, Pai, um coração como o do publicano, quebrantado, honesto, consciente do pecado e faminto de misericórdia. Nos ensine a abandonar as máscaras que nós insistimos em vestir diante de Ti, diante da nossa comunidade de fé, diante dos nossos familiares, diante dos outros, Pai. Que saibamos viver da Tua graça, andar na Tua misericórdia e falar com o Senhor em verdade. Que as nossas orações, Pai, não sejam performances, mas sejam encontros. Que as nossas palavras não sejam meros discursos, mas sejam confissões. E que assim como aquele homem voltou para casa justificado, nós também saiamos daqui hoje, reconciliados contigo, renovados no coração e transformados, Deus, pela Tua graça. Nós não Te pedimos perfeição, nós Te pedimos sobre nós, faça chover perdão e graça. Em nome de Jesus, aquele que nos conhece por inteiro e mesmo assim nos ama. Amém e amém. Deus te abençoe. Se você puder ficar de pé, para a gente cantar a nossa fé.